O sistema digestório ele apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos em partículas menores, pedaços menores, né? E no aproveitamento dos nutrientes neles presentes, e também é responsável por eliminar o material que não foi digerido. Ele é formado por uma espécie de canal alimentar, no qual se comunica com várias glândulas, além das glândulas salivares, que liberam dentro de substâncias essenciais para o processo de digestão. E aí a gente vai seguir identificar cada uma delas. O sistema digestório humano, ele é formado por uma espécie de canal alimentar, o qual se comunica com várias glândulas, como citei, as glândulas salivares, acessórias que liberam dentro de substâncias essenciais para o processo de digestão. E aí nós vamos ter a subdivisão dos órgãos do sistema digestório. O sistema digestório ele é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus, reto. E isso eles estão associados, né, aos órgãos como as glândulas, que são acessórias, também as glândulas salivares, como o fígado e o pâncreas. Então, nós temos aqui os órgãos que contemplam o tubo digestório, né, chamado de gastrointestinal, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso, canal, que é o reto, e o ânus. E a gente vai ver cada um deles em suas funções. Em seguida, nós temos as glândulas anexas, né? Como diz, que são as partes acessórias do contexto associadas a esses órgãos, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, que a gente contempla. E a gente vai vendo cada uma das partes que contempla o órgão do tubo digestório. Primeiro, começando pela boca, né, que é um dos primeiros fatores gastrointestinal, que é composto pela boca. Se diz que o processo de digestão ele inicia pela boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que é o quebradiço, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados, amassados. Essa etapa é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam como alimento. Elas são realizadas pelos dentes, onde os alimentos tornam-se menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutinação. E na boca também atuam as chamadas glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse sistema importante. E aí o alimento ele é triturado e misturado à saliva, forma um aglomerado chamado bolo alimentar. O segundo que nós temos é o esôfago, aliás, a faringe, desculpa. A faringe é uma estrutura comum entre os sistemas digestório e respiratório, sendo uma área de transição. Esse órgão ele abre as traqueias, como a gente pode observar aqui no desenho, né, na faringe, adentrando pela boca, e onde tem uma representação de umas imagens amarelas que você pode observar sobre uns efeitos, e que o alimento segue por esse último órgão, ou seja, iniciou pela boca, passando-se pela faringe. E o próximo ponto é o esôfago, que eu havia adiantado. Aqui nós temos o esôfago. O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar provocado pela saliva, né, por meio de contradições musculaturas lisa, ele vai até o estômago. O esôfago ele apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar ao estômago. Então, iniciando-se pela boca, depois pela faringe, agora pelo esôfago e, por fim,
nós vamos chegar no estômago. O estômago ele é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada no trato digestivo e está localizado inferiormente ao diafragma. Esse órgão pode ser dividido em algumas partes importantes, como a gente destaca aí. Em cárdia, fundo, corpo, porção pilórica. A cárdia, ela está localizada na transição entre o esôfago e o estômago. O fundo é a porção superior em forma de cúpula. O corpo é a porção central que ocupa a maior parte do estômago. Essa parte que você está vendo aqui é meia marrom. E a porção pilórica é uma área estreitada na região terminal. E no estômago, nós podemos observar que há uma liberação de uma substância denominada suco gástrico. Que o suco gástrico ele é formado por dois componentes principais, que é o ácido clorídrico e a pepsina. O ácido clorídrico ele ajuda a desdobrar as proteínas do alimento, facilitando a ação dos enzimas. E a pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas em partículas menores. E no estômago, o alimento ele permanece por cerca de 2 a 6 horas. E depois a gente vai para o intestino delgado. O intestino delgado ele é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que há a maior parte do processo de digestão que acontece. O intestino delgado ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e ileo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado que apresenta cerca de 25 centímetros e onde ocorre a junção do quimo e as secreções provenientes do pâncreas, passando pelo fígado e do próprio intestino delgado. Com isso, além dessas 3 porções, apresenta 3 fundamentações, onde se transcorre a relação desses compartimentos. Primeiro, o que nós chamamos de suco pancreático, que transcorre pelo pâncreas, que é uma glândula anexa e responsável pela produção de uma solução alcalina rica em carboidrato e também nas enzimas. Depois nós temos a bile. Bile é uma secreção produzida pelo fígado, diferente de outras secreções que são liberadas no sistema digestório. Bile, então, são essa partezinha verde em cima dessa parte que nós podemos chamar de, que há uma certa espessura. Caracteriza-se por não apresentar enzimas e apresenta sais que atuam como emulsificantes, ou seja, como detergente para fazer uma limpeza. Apesar de ser produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. E depois nós temos o suco intestinal, que também pode ser chamado de entérico. O suco intestinal é o que nós podemos identificar nesse desenho, essa parte rosa que está aí, que é o revestimento do intestino delgado, quando também é responsável por secretar substâncias. Além de ser encontrado o suco intestinal eutérico, destaca-se que atua na lactese e também atua na lactose em relação a isso. As vilosidades presentes no intestino garantem uma maior absorção em relação ao intestino delgado. E seguida a gente vai para o intestino grosso. O intestino grosso é a porção final do sistema digestório, que é formado pelo seco, colo ascendente, colo transverso e descendente, aonde ele apresenta-se muito menor, possuindo apenas a cerca de 1,5 metros. O intestino grosso apresenta importantes funções no corpo, no sistema digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal, onde vai ser transportada até o reto e até chegar no ânus.
O processo no qual iniciou no intestino delgado, é no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. Então, lembrando que todo esse processo da formação fecal das fezes é formado no intestino delgado. E no intestino grosso, portanto, que as fezes são realmente formadas. A partir de então, o reto termina, né, a ser um estreito canal que se abre e aí passando-se pelo reto e as fezes são eliminadas de uma forma externa para o meio externo pelo ânus do indivíduo, no caso, passando por todo esse processo digestório. E aqui é importante observar que existem, né, essas dimensões que a gente precisa identificar, que o aparelho digestivo ele é considerado como uma das partes, ou seja, a máquina importante para o corpo, né? E nós vamos observar que esses elementos eles são de uma forma ser olhada tão simples, porém com uma grande dimensão e uma responsabilidade. Compreendendo que o sistema digestório, o sistema digestivo, ele é responsável pela obtenção e o ingerimento e separação de nutrientes necessários para as funções do organismo, do nosso corpo. E aí a gente passa a observar com mais detalhe essas questões. E aqui eu gostaria de finalizar a aula, né, dizendo que continue estudando, lendo material, pesquisando, obtendo essas informações, tendo curiosidade para detalhar sobre as partes do corpo, observando os alimentos que você consome diariamente, se realmente está sendo útil para o seu dia a dia, para fomentação e obtenção de energia do seu corpo. Continue estudando em casa, né? No mais, se cuidem. Espero ter ajudado